Afinal de contas, o que é uma CPI? Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós temos vivido aí a CPI referente à pandemia. E muitas pessoas perguntam e querem entender, afinal de contas, o que é uma CPI? O que significam essas três letras? CPI. A sigla significa Comissão Parlamentar de Inquérito. E para que exatamente serve? Qual a finalidade? Qual a razão de ser de uma CPI? Por que ela foi constituída? Por que ela foi estabelecida? Essa é a razão deste vídeo que o Instituto Não Aceito Corrupção grava para você. Bom, para você entender melhor, de uma maneira simples e direta, eu vou te dizer o seguinte: a Comissão Parlamentar de Inquérito, em primeiro lugar, é muito importante compreender que ela é constituída no âmbito do poder legislativo. Isso mesmo. Você tem inquéritos policiais que apuram os elementos referentes à prática dos crimes, mas o inquérito policial ele é conduzido por delegados de polícia. As comissões parlamentares de inquérito são investigações conduzidas no âmbito do poder legislativo. Podem ser instaladas no âmbito da Câmara dos Deputados ou na Câmara do Senado, ou também podem ser comissões parlamentares de inquérito mistas, em que há uma composição que mistura deputados federais e senadores. Para que serve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito? Serve para investigar, serve para fazer apurações, serve para fazer verificações. Ou seja, isso mostra que o poder legislativo, ele não só existe no Brasil para elaborar leis, mas também dentro do exercício do papel de controlar o exercício do poder executivo, ele também pode e deve, quando necessário, fazer verificações, fazer apurações de determinadas situações, quando assim for decidido pelo próprio poder legislativo ou quando assim for determinado pela justiça. Se o poder legislativo não determina essa instauração, e é caso dela acontecer, isso pode ser decidido quando há fato determinado pela justiça, pelo poder judiciário. Como funciona a Comissão Parlamentar de Inquérito? Devem ser indicados os membros da CPI pelos partidos políticos e estes membros da CPI, eles vão ser aqueles que vão propulsionar, que vão fazer com que os trabalhos aconteçam no dia a dia investigativo, que vão tomar as decisões, que vão no dia a dia trabalhar para que a finalidade da CPI aconteça. Portanto, ela tem uma composição e essa composição é estabelecida em votação realizada pela própria Casa Legislativa, ou pela Câmara ou pelo Senado. Então, essa composição é feita no momento em que é decidida a instalação da CPI, também tem que se decidir como será composta esta comissão. Quais são seus membros integrantes, titulares, quais são seus membros suplentes e também quem presidirá a comissão, quem será o presidente, quem será o vice-presidente e quem será o relator. O que deve fazer o relator? Qual a sua responsabilidade do relator e do presidente? O relator é aquele responsável pela produção de um relatório final da investigação. É aquele que, ao final do trabalho investigativo, produzirá
este relatório, e esse relatório deverá ser aprovado pela respectiva casa. Se for uma CPI do Senado, o Senado deverá votar e aprovar o relatório. E o presidente é aquele a quem cabe presidir, conduzir os trabalhos no dia a dia, fazer as inquirições, fazer a colheita dos depoimentos que tiverem sido aprovadas, as convocações que tiverem sido aprovadas pelos membros da CPI, inquirições e eventuais reinquirições que tiverem sido aprovadas pelos membros da CPI, que tem uma duração previamente estabelecida para apurar um fato determinado. A CPI tem uma determinada finalidade. Portanto, é uma comissão, um grupo coletivo, um grupo colegiado que foi constituído, que foi montado para apurar determinada situação. E ao final dos seus trabalhos, produzirá um relatório. E esse relatório necessariamente precisa ser aprovado pela casa respectiva, e este relatório ele pode gerar que tipo de consequência? Ele pode gerar várias consequências, inclusive, eventualmente, processos criminais em relação àqueles que violaram as leis penais, e esses processos criminais necessariamente terão que ser impulsionados, movidos pelo Ministério Público. Portanto, o destinatário desse relatório é o Ministério Público. O Brasil, ao longo da sua história, já passou por várias CPIs. Nós tivemos a CPI dos anões do orçamento, em que se investigou o escândalo em relação às emendas parlamentares, em relação ao orçamento público. Tivemos a CPI do mensalão, a CPI dos Correios, tivemos várias CPIs que já ocorreram ao longo da sua história, com apurações que geraram os respectivos relatórios. Portanto, o poder emanado por estas comissões é um poder de investigação, de verificação. Algumas pessoas se queixam que as CPIs se transformam em verdadeiros palcos, que as CPIs geram projeção política, que as CPIs geram fatos políticos na história política do país. É inevitável que se produzam consequências políticas. Se você está apurando determinadas situações, esta apuração, jogar luz sobre determinada situação, produzirá estas consequências políticas. Cabe à sociedade ter a maturidade de saber separar as coisas. Aquilo que é um exagero, um exibicionismo por parte de eventuais integrantes da CPI e aquilo que é o efetivo resultado da apuração feita nesta investigação, nesse esclarecimento para a sociedade. Afinal de contas, nós temos na Constituição o princípio da publicidade. A sociedade tem direito de saber aquilo que se passa no país. Então, isso nada mais é do que a concretização do princípio da publicidade. Então, você pode ter eventuais excessos de integrantes de uma CPI, do ponto de vista de uma eventual espetacularização, hipoteticamente pode. Cabe às pessoas saberem separar aí o joio do trigo. O que não pode ser feito por membros da CPI? Obviamente, eles não têm propriamente poderes punitivos, né? Não são os membros da CPI que vão tomar decisões punitivas em relação a eventuais atos que tenham sido praticados e que sejam objeto desta verificação. Ao final de todo esse processo, esse relatório é encaminhado para a autoridade competente, no caso o Ministério Público, para a devida tomada de providências, por eventual complemento de investigações e encaminhamento do assunto à Justiça, para que lá sim seja eventualmente feita uma acusação, se exerça ampla defesa e ao final, se for o caso, seja aplicada uma punição. Portanto, a CPI não tem poderes de aplicar punições
em decorrência destes fatos. A CPI investiga, a CPI apura, a CPI esclarece estas situações, faz a devida inquirição, faz o devido esclarecimento, pode fazer acariações entre pessoas. O que é acariação? Surgem versões divergentes entre pessoas que prestaram depoimento, pode-se confrontar estas versões em relação a esses depoimentos divergentes. É possível decidir pela reinquirição de pessoas já ouvidas? Sim, é perfeitamente possível. Então a CPI ela coloca luz sobre determinadas situações. Portanto, a CPI consiste numa profunda investigação. Consiste em passar a limpo determinado assunto. Nós estamos vivendo a CPI da pandemia. E qual é o objeto desta investigação? Verificar qual foi o procedimento do governo federal em relação à pandemia. Agiu corretamente? Houve uma atitude apropriada do ponto de vista da gestão da crise ou houve atitudes impróprias? E vejam, a CPI ela ocorre no âmbito federal, sob responsabilidade do Senado da República. Não cabe a essa CPI do Senado verificar atitudes de governadores, não cabe a esta CPI verificar atitudes de prefeitos. Para que isso ocorra, é necessário que sejam estabelecidas CPIs no âmbito de assembleias legislativas, no âmbito de câmaras municipais, que têm competência para verificar estas questões nas respectivas competências estaduais e municipais. A competência federal, ela se estabelece para verificar eventuais atitudes abusivas, equivocadas, atitudes que devam merecer eventuais providências, eventual prática de crime de responsabilidade ou não, por parte do presidente da República. E nós estamos falando, portanto, de uma variável, de uma função atípica que não é exercida no dia a dia pelo poder legislativo, que nesse momento está investigando dentro daquela dinâmica da separação dos poderes. Cabe ao legislativo verificar, controlar, fiscalizar o exercício do poder executivo, observar se o executivo se comportou dentro daquilo que preconiza a Constituição Federal. É a concretização do princípio da separação dos poderes. Isso é trazido pela nossa Constituição Federal e a CPI nada mais é do que a concretização deste princípio, deste valor, e a Constituição nada mais é do que a nossa carta política. Ela traz esses elementos fundamentais de convivência na sociedade. Portanto, meus amigos, minhas amigas, basicamente é isso que define uma CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito. É um grupo que faz uma apuração, uma investigação, que apura fato determinado, que investiga este fato e, ao final, gera como resultado um relatório. E nesse relatório vai-se registrar tudo aquilo que foi investigado de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, e esse relatório ele é construído depois que haja uma aprovação feita pelo próprio poder legislativo respectivo, no caso o Senado. E esse relatório ele é encaminhado para o seu destinatário natural, o Ministério Público, para eventuais providências que lhe cabem. Isto é uma CPI e o Brasil vive a CPI da pandemia, que está verificando eventuais responsabilidades em relação ao presidente da República na gestão da crise da pandemia. Eu sou Roberto Liviano, sou procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Espero que essa conversa tenha sido boa para você. Venha com a gente, venha com o Instituto Não Aceito Corrupção. Juntos somos muito mais fortes. Forte abraço.